aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nasceu em 1922 e faleceu em 1996. Ele foi um filósofo da teoria científica e também um físico estadunidense. Ele elaborou importantes atividades sobre a história da ciência e ele ficou conhecido por criticar a filosofia popperiana. Fazendo um breve resumo aqui, Karl Popper foi um filósofo conhecido pelo seu racionalismo crítico, porque ele fez críticas sobre o método indutivo dos neopositivistas, né, do Círculo de Viena. E o Karl Popper, ele dizia que a teoria científica, a ciência, ela está sempre mudando. Sempre vai ter uma teoria científica que vai invalidar outra teoria científica, uma espécie de ruptura. Por exemplo, você criou uma teoria científica e eu vou e crio outra. A minha teoria científica está refutando a sua teoria científica, causando uma ruptura na ciência. E o Thomas Kuhn vai criticar essa filosofia do Popper. O Popper, ele criou um falso entendimento sobre o que é a evolução científica. O primeiro ponto que o Thomas Kuhn critica em Karl Popper é a noção que Popper traz sobre a comunidade científica. Para o Popper, o cientista trabalha dessa forma: ele tem a teoria científica e ele faz experimentos com essa teoria para criar teorias melhores, o que ficou conhecido como critério da falseabilidade. O Thomas Kuhn fala que a comunidade científica não trabalha dessa forma. Ela é como se fosse um quebra-cabeça, vou explicar melhor. A comunidade científica pega as teorias científicas para resolver os problemas da sociedade. É como se os problemas da sociedade estivessem inseridos no quebra-cabeça e o cientista fosse pegando as pecinhas e para formar o quebra-cabeça, para solucionar o quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça não são diferentes, cada uma tem um formato, assim também são as teorias científicas. Elas são de configurações diferentes. O cientista, ele não trabalha para analisar a teoria científica, para criar a teoria científica, uma teoria científica melhor. Ele não trabalha para refutar as teorias científicas que já existem. Ele não trabalha dessa forma. Ele pega a teoria que já existe para resolver os problemas da sociedade. E é interessante o que o Karl Popper fala, que isso não se limita apenas a práticas científicas. Isso também vale para problemas religiosos, políticos, sociais, não somente científicos. Quando uma comunidade científica adota uma teoria científica para solucionar os problemas, essa teoria é chamada de paradigma. O paradigma não é necessariamente uma verdade absoluta, uma verdade universal. É apenas uma teoria conveniente para resolver os problemas. Se aquela teoria está servindo para resolver os problemas, então ela pode ser considerada uma teoria científica, um paradigma. Esses paradigmas, eles não são uma mudança radical na teoria científica. Essa mudança radical só acontece quando um conhecimento científico deixa de ser um conhecimento científico, quando outra coisa passa a ser considerada
como conhecimento científico. Aí sim, há uma ruptura, há uma mudança radical dentro da ciência. Mas o que normalmente acontece dentro das comunidades científicas é a continuidade, não existem muitas rupturas. Podem ser feitas novas descobertas e invenções dentro de um mesmo paradigma. E pode acontecer também as crises, quando o paradigma ele não serve mais para resolver os problemas, quando as peças do quebra-cabeça não se completam mais. Aí sim, adquire um conhecimento novo, a criação de um novo conhecimento, que o Popper chama de, que o Thomas Kuhn, chama de ciência excepcional, e a partir dessa ciência excepcional é que é feita a revolução científica. Thomas Kuhn defende a ideia de que a ciência ela acontece sem um progresso. A ciência, ela não tem uma verdade para ser alcançada. Isso não acontece. O Thomas Kuhn, ele defende a ideia de que a ciência está de acordo com a historicidade. O cientista, ele não trabalha dessa forma. Eu comecei um projeto e eu vou trabalhar até ele estar 10% feito. Você vai fazer até 20% e o outro até 30%, até chegar no 100%. Para o Popper isso não existe na ciência, na comunidade científica, porque a ciência ela é feita de acordo com a sociedade daquela época. O conhecimento científico ele não é estável, ele passa por modificações. Vai depender da época, da sociedade. A ciência ela é feita para atender as necessidades da sociedade. Então, a ciência vai mudando de acordo que a sociedade vai mudando. Hoje a gente precisa de uma coisa, mas há 100 anos atrás precisava de outra coisa, 1000 anos atrás a necessidade era outra. A ciência ela vai servir essas necessidades. Então, cada época a ciência passa por modificações. A ciência muda junto com a sociedade. Então, fazendo um resuminho aqui de Thomas Kuhn, a ciência é definida da seguinte forma: existe primeiro a pré-ciência, onde não existem teorias científicas. A partir do momento que a teoria científica é criada, entra no paradigma e para resolver os problemas. E na resolução desses problemas existe a ciência normal. A ciência normal é aquela que faz descobertas, invenções, mas dentro de um mesmo paradigma. As peças do quebra-cabeça ainda se encaixam, só que aí surge uma anomalia, algum problema que não consegue ser solucionado com aquele paradigma. Aí entra na crise da ciência. E depois dessa crise, surge um outro paradigma, um outro conhecimento, que é a ciência excepcional. Surge um outro conhecimento para resolver aquela anomalia, aquele problema que surgiu. E depois dessa ciência excepcional surge a revolução científica, que vai criar novos paradigmas e entra no ciclo novamente. Pode haver outras crises, outras revoluções científicas. Não é um caminho para um progresso, para uma verdade absoluta. A ciência não caminha dessa forma. A ciência muda com a sociedade. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado, bons estudos e te vejo na próxima videoaula.